expliquei para vocês que durante muito tempo nós imaginávamos a presença do Espírito Santo, e até quando eu me converti, é algo pouco falado nas igrejas, pouco anunciado nas igrejas. Você entende a importância da graça de Cristo? Quantas vezes, como crente, como cristão, eu disse: eu estou debaixo da graça de Cristo. Me ajuda, eu estou debaixo da graça de Cristo. E realmente estamos debaixo da graça de Cristo. Mas você entende João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ou seja, a graça nunca irá se manifestar sem que o amor do Pai se manifeste nas nossas vidas. Então nós vamos entender a importância do amor do Pai. Através do amor do Pai, a graça se manifesta. Você vai entender o tempo em que o Senhor fica em silêncio, aproximadamente 430 anos. E quando o Senhor se manifesta, Ele se manifesta com o seu Filho. Aparece um anjo para Maria e vira para ela e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E dali por diante você percebe que a profecia havia sido dada, ou seja, era o início do cumprimento de algo que já havia sido anunciado há muitos anos atrás. E nós vamos ver o próprio Cristo dizendo: olha, importa-vos que eu vá. Os discípulos não entendem isso, porque eles querem a presença de Cristo com eles. Porque enquanto Cristo estava do lado deles, eles eram fortes, eles se sentiam protegidos. Só que Cristo vira e diz: importa que eu vá, para que o outro Consolador venha. Quando ele fala sobre o outro, ele está dizendo alguém no mesmo nível que eu. Então Jesus, ele começa a apontar agora para o Espírito Santo. E esse texto, ele mostra e fala sobre a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus. Mas ele fala sobre a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo que é o penhor, o Espírito Santo que me permite ter a certeza que eu entro numa embarcação e que vou atingir o alvo. O apóstolo Paulo, lá no final da sua vida, ele vira a Timóteo e diz: combati o bom combate, completei a carreira, mas eu guardei a fé. Só que o apóstolo Paulo, ou seja, ele consegue falar tudo isso porque lá em Atos, no capítulo 9, no versículo 17, na parte final desse versículo, ele foi cheio do Espírito Santo. Ananias foi o instrumento para que Paulo fosse cheio do Espírito Santo. Deus vira para Ananias e diz: Ananias, vá até a casa, a rua tal, a casa tal, porque lá tem um homem chamado Saulo. Você vai ter duas funções. A primeira, você vai desatar, para que, ou seja, impor as mãos sobre a cabeça dele para que ele volte a ver. E a segunda função, você vai, através da tua vida, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Porque homem nenhum, mulher nenhuma, que não seja cheio do Espírito Santo consegue cumprir a missão que Deus determinou na vida dele ou na vida dela. E Paulo foi cheio do Espírito Santo. A conversão do apóstolo Paulo é tão bonita que você observa aquele camarada durante 3 dias e 3 noites, num intensivo com Deus, sem comer, sem beber, ainda impactado com a palavra, com a luz que apareceu para ele. Mas agora chega Ananias, com a função de impor as mãos, com a função de dizer para ele o seguinte: olha, eu vim aqui para que tu volte a ver, mas vim aqui também para que tu seja cheio do Espírito Santo. Deus usa pessoas para pessoas. Deixa eu repetir isso: Deus usa pessoas para pessoas, para que essas mesmas sejam cheias do Espírito Santo. Pessoas que de repente vão enfrentar dificuldades, vão enfrentar barreiras, vão enfrentar lutas, mas através da tua vida,
ela há de ser cheia do Espírito Santo para suportar a missão que Deus deu a elas. Somente uma pessoa cheia do Espírito cumpre o propósito estabelecido por Deus. E para ser cheio do Espírito, a gente precisa aprender algumas coisas, entender algumas coisas. Existe uma caminhada, existe um processo. E Deus, quando Ele chama a igreja para entender os princípios do Espírito, para entender o verdadeiro valor do Espírito, para entender o que é de fato a comunhão com o Espírito Santo, o que é de fato ter essa intimidade com Ele, o que é de fato conseguir ouvir a sua voz dizendo: filho, não faça isso. Mas ainda assim muitas das vezes fazemos. Não age assim, mas ainda assim muitas das vezes agimos e prosseguimos. Mas há um Espírito que intercede por mim, intercede por você, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Se tem um bem precioso que existe na sua vida, na minha, é o fato de sermos cheios do Espírito Santo. E quando o valorizamos, quando você valoriza o Espírito, quando você entende o que é, quando Paulo vira aos Gálatas e diz: andai no Espírito. E quando tudo isso acontece, você é revestido, você é cheio. Não é um cheio que eu tenho que transparecer, não é um cheio que de repente línguas estranhas me tomam e eu falo em línguas estranhas e de repente você não fala e de repente você se acha menos do que eu. Não é um cheio nesse nível, é um cheio de poder ter um Espírito e representando o seu fruto, de me tornar, manso quando eu preciso ser manso. E a gente entende essa questão do Espírito, e a gente também entende o porquê que muitos estão caindo, muitos estão perdidos, muitos não conseguem discernir de fato aquilo que Deus separou para a vida deles, aquilo que Deus tem para a vida deles. O fato de você estar cheio do Espírito não significa que você não vai enfrentar lutas, mas significa que Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 14, há de se cumprir na sua vida. As lutas virão, os problemas aparecerão. O texto diz: pois todos que são guiados, me ajuda, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são guiados. É quando o Espírito te dá a mão. Vem cá, Luiz. Vem cá, Luiz. É quando o Espírito, Ele te dá a mão. Guiados pelo Espírito é quando você entende que Ele quer poder te dar a mão e quer poder te levar a um plano chamado salvação. Guiados pelo Espírito é quando você se sujeita a isso. É quando você entende esse Deus maravilhoso que tem todo um cuidado contigo, mesmo no tempo em que os problemas vêm, que você não entende o porquê deles, mas você é guiado pelo Espírito. Às vezes a sua impulsividade, às vezes o seu desejo é de fazer um monte de coisas, é de falar um monte de coisas, mas você é guiado pelo Espírito. Aquele que é guiado pelo Espírito não fala o que quer. Aquele que é guiado pelo Espírito não anda aonde quer. Aquele que é guiado pelo Espírito anda onde o Espírito quer que ele ande. O Senhor te chamou hoje aqui para te dizer a sua importância e o seu entendimento quanto a isso. A comunhão com o Espírito Santo é a garantia de você terminar a tua jornada. Eu falei no início dessa série de mensagens sobre Billy Graham, que começa
o seu ministério com honra e termina com integridade. Com integridade. Não adianta, amados, não adianta ficarmos visíveis se no final seremos motivo de vergonha. Não adianta ficarmos em evidência se no final formos motivos de zombaria. Só o Espírito é que me garante, te garante chegarmos no destino que é a salvação. Eu gosto de entender o processo de Davi. O segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 5, mostra que Davi, depois de aproximadamente 30 anos, ele reina. Deus mostra para Davi, o segundo coração de Deus, que tudo precisa estar debaixo de um propósito. Davi, quando teve a oportunidade de matar Saul, ele disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Sabe o que ele está dizendo com isso? A minha vez vai chegar. No tempo de Deus, na hora dele, mas ela virá. E esse texto diz que no capítulo de número 5, no versículo 1, segundo Samuel, diz que então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Olha que coisa. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que fazias entradas e saídas militares com Israel e também com o Senhor. Com o Senhor te disse, e também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram a ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Primeiro Davi é ungido rei sobre Judá. Depois Davi é ungido rei sobre todo Israel. Mas antes de tudo isso, Davi foi ungido rei diante dos seus irmãos. Foram 3 vezes que Davi foi ungido: diante dos irmãos e de seu pai, diante de Judá e diante de todo Israel. E a gente aprende aqui algumas coisas, que diante dos irmãos, que era apenas uma palavra profética diante de tudo que aconteceria. Diante de Judá, era o início do cumprimento daquela palavra profética, diante da sua tribo. E diante de todo Israel, é quando todas as promessas se cumpriram, ou seja, a totalidade, e ele se torna rei em todo Israel. Você vai observar que quando Davi se torna rei em Judá, ele poderia descansar, mas ele não descansa, porque a promessa não estava completa. Eu vim hoje aqui como instrumento de Deus para a sua vida, para dizer: não desista daquilo que Deus tem para você. Não desista da promessa que Deus tem a realizar na tua vida. Fique firme. Algumas pessoas ficam paralisadas em meio ao azeite que desce em Judá, no Judá espiritual de algumas vidas. Só que Deus tem todo um Israel, tem uma promessa completa, Ele tem aquilo que é completo para fazer na tua vida. E te trouxe aqui para te dizer: eu só consigo fazer aquilo que é completo na tua vida se tu for cheio do meu Espírito. Não existe tocarmos nas coisas de Deus de forma inconsequente. Não existe receber de Deus o cumprimento da promessa se eu não consigo valorizar aquilo que é de suma importância, que é a presença do Espírito Santo. Ainda que eu deseje, ainda que eu creia, ainda que o meu coração anseie para isso, não se cumpre na totalidade aquilo que Deus quer, que Deus falou que faria na minha vida e na tua. Judá, quando ele é ungido, não estava completo. E o interessante aqui é que quando Davi
ele é ungido sobre todo Israel. Ele não conclama o povo para uma festa, ele conclama os seus guerreiros para uma guerra, porque ele precisava conquistar aquilo que era a menina dos olhos de Deus, um território. Deus está dizendo para você: no céu você terá muito tempo para ter descanso. Aqui é um lugar de conquista, é um lugar de você entrar, é um lugar de você ser cheio do Espírito, é um lugar de você entrar em ambientes, é um lugar de você tomar posse de ambientes, porque algumas coisas que foram dadas a Josué não se cumpriram através da vida de Josué, se cumpriram através da vida de Davi. Para tu ter noção, quando Davi passa o bastão para o seu filho, quando Davi ele morre e seu filho Salomão herda o trono, a Bíblia diz que existia paz naquele tempo, porque todos os inimigos, todos aqueles que estavam no território que havia sido dado por Deus, eles haviam sido derrotados, e havia paz naquele tempo. Olha para mim, papai e mamãe, deixa eu te falar algo. Deus, ele quer de você que você seja cheio do Espírito, que você entre em territórios, e através desses territórios que você vai entrar, que você vai lutar, que você vai guerrear. Depois deles conquistados, a paz reinará para toda a sua descendência, para toda a sua posteridade. Mas isso é você que precisa entrar nesse território, é você que precisa avançar nesse território. E tu só vai conseguir vencer se tu for cheio do Espírito Santo. Não se engane, não é de qualquer maneira. É o cristão cheio do Espírito, é um cristão com intimidade com Deus, é alguém que decide buscar em Deus e ouvir de Deus: Senhor, o que que o Senhor quer para mim? Qual é o seu objetivo? O que que o Senhor deseja? O que que o Senhor quer que eu faça? Eu devo ou não devo prosseguir? Sabe por que Davi foi tido segundo o coração de Deus? Que em meio às suas batalhas ele ia lá e consultava o Senhor. Nós estamos precisando de uma igreja que consulte o Senhor. Nós estamos precisando de uma igreja que perca esse processo de oscilação, de um dia desejarmos e no outro eu não quero mais, de um dia eu quero, no outro eu não estou mais afim. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas, e quantas eu já atendi nesse processo de 11 anos, virando para mim dizendo: pastor, o senhor não sabe o quanto eu já me dei igreja, também o senhor não sabe o quanto eu já apanhei igreja. Mas você está vivo, significa que Deus te possibilitou ter algumas experiências para no tempo certo tudo isso se voltar a favor da obra de Deus. Às vezes esse processo que você viveu, esse desconforto que você viveu, nada mais era do que um preparo, uma preparação de Deus. Você suportou porque o Espírito Santo está contigo e te possibilitou suportar. Só que eu estou ministrando para pessoas que precisam ser cheias do Espírito Santo, o tempo todo cheias do Espírito Santo. Sabe, eu já ministrei uma vez no discipulado de mulheres que existem pessoas que são bolas de aniversário. Você era de uma época que você no aniversário ficava brincando com essas bolas, que a gente não tinha muita coisa para brincar, e você levava as bolas para casa. Hoje ninguém mais leva bola para casa, bola de encher de festa. Antigamente nós fazíamos questão de levar a bola para casa. Aquilo durava alguns dias em casa, e nós tocávamos naquela, brincávamos, jogava para o alto. Às vezes amarrava uma linha, jogava e postava. Existem pessoas na condição de bolas, outras na condição de mão. Ou seja, irmãos, a igreja é assim, é parecido com isso. Pessoas que quando estão na condição de bola vai precisar de uma mão para dar um tapa para cima, e aí ela leva um tempo para começar a cair, porque ela é leve.
até que ela começa a cair de novo, e aí tem que ter uma outra mão para dar um tapa, para que essa bola suba. Só que Deus te chamou para um processo de transformação. Você não pode ser bola a tua vida toda. Você não pode esperar que alguém te dê um tapinha para que tu suba de novo. Aí daqui a pouco tu tá lá em cima, cheio da presença de Deus. Aí daqui a pouco tu volta de novo. E aí, porque o Espírito Santo é aquele que te segura pela mão, é aquele que te conduz, é aquele que te enche. E às vezes nós pastores ficamos nessa condição de mão. Às vezes nós precisamos a um tapa, e aí precisamos a um outro tapa, e aí a gente fica jogando essa bola para o alto, e aí tu fica já esperando. Só que você entrou hoje num processo de transformação. O Espírito está te tirando do comodismo, dizendo: você não é multidão, você é discípulo. E discípulo precisa passar pela transformação. O discípulo precisa entender que o compromisso que ele tem não é com a nova unção, não é com o pastor Alexandre. O discípulo tem um compromisso com o Cristo que o chamou para discípulo. E para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Chega desse negócio de sermos o tempo todo: alguém precisa me dar um tapa. Tudo bem, no início da tua caminhada eu entendo. Só que o Senhor precisa te encher. E ainda que outras pessoas precisam ser erguidas, precisam ser conduzidas ao alto, que você seja o condutor, que você seja a condutora. Eu não posso viver a minha vida toda, sabe, irmãos, nós não podemos viver a vida toda olhando, entendendo algumas pessoas: pô, estava tão bem, agora está caindo. Estava tudo tão bem, agora despencou de novo. E aí você precisa ir lá e dar mais um tapa para o alto. Pessoas que não conseguem entender, sabe? Eu tive oficina mecânica muito cedo na minha vida, e um pequeno curso que eu fiz, eu lembro que era para gestor, um curso pequeno, e o curso dizia o seguinte: você precisa aprender a diferenciar aqueles que vestem a camisa da tua empresa com aqueles que dão sangue. Porque aqueles que vestem a camisa é semelhante a um jogador de futebol. Você lembra do Romário? Era um ídolo no Flamengo. Aí daqui a pouco vai pro Vasco, aí beija o escudo, não é isso? Aí daqui a pouco está no outro time. E aí no curso você aprende que funcionário bom é aquele que dá o sangue. Nós precisamos passar por esse processo de transformação. Nós precisamos entender que algumas coisas, elas acontecerão a partir do momento que eu amadurecer, que você amadurecer. Eu não posso um dia, aqui outra coisa, verbalizar com a minha própria boca. Eu uso a minha própria boca e verbalizo: não aguento mais, não suporto mais. Aí daqui a pouco você cai em si e vê que você cometeu uma verdadeira asneira, não era para ter falado o que disse, porque você não se permitiu ser conduzido pelo Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito, ela se mantém de pé. Uma igreja cheia do Espírito, ela alcança lugares. Uma igreja cheia do Espírito, ela entende que não existe, eu falo muito sobre isso, sucesso sem sucessão. Uma igreja cheia do Espírito, ela entende que se eu parar, a minha descendência, ela também vai parar. Uma igreja cheia do Espírito não é egoísta, ela não pensa somente em si. Uma igreja cheia do Espírito, ela começa dentro de casa. Você sabe o que aconteceu? Quando Samuel foi lá na casa de Davi, e que ele foi ungido rei, começou dentro da casa dele. Existem processos que precisam começar na minha casa e na sua. Não tem jeito, não é mágica. Existem processos que precisam, ou seja, a grande credibilidade que eu preciso ter dentro da minha casa é meus filhos olharem para mim e dizer: eu acredito no ministério do meu pai. Eu acredito que ele é o homem de Deus. Eu acredito nas palavras que saem da sua boca quando ele está no altar. Por isso Davi é ungido dentro de casa, para que comece um processo dentro de casa. Depois ele é ungido diante da sua tribo Judá, e depois ele é ungido diante de todo Israel. Eu não sei em que quadro você está, eu não sei em que momento você está vivendo. Se você está vivendo um processo, talvez, de ter sido ungido dentro da sua casa, mas não está suportando a espera de ser ungido em Judá. E eu ainda vou te dizer, se tu acompanhar esse texto,
em 2 Samuel, no capítulo 5, você lê os seus versículos, você vai ver que Davi, depois de ter sido ungido rei, ele vai para a batalha. Toca na vida do teu irmão e diz assim: tem uma batalha aguardando por você, tem uma batalha espiritual esperando por você. Não desista desse processo, não desista de ser cheio do Espírito. Não se submeta a ser bola o resto da tua vida, porque a bola, ela sabe que vai descer e ela fica aguardando. Sofra o processo de transformação. Saia desse processo de aguardar sempre um tapa para te colocar para cima, porque um dia pode ser que o tapa não aconteça, e aí você se espatife no chão. Deus te chamou para viver um processo de transformação, um processo de mudança. Até porque os primeiros que precisam acreditar em você estão dentro da sua casa. Segura aí. Os primeiros a acreditar em você estão dentro da tua casa. Eu entendo tudo, irmãos. Eu entendo. No capítulo 3, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Entendo o apóstolo Paulo virando aquela igreja, no capítulo 3, e dizendo o seguinte: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Coloca lá o versículo 1, coloca ela na Nova Tradução para a gente. Coloca na Nova Tradução, para a gente encerrar agora aqui. Leia comigo, eu vou contar até 3. 1, 2, 3, vai. Espera aí. 1, 2, 3, vai. Versículo 2. Tive volta ao versículo 1. Enquanto a gente não entende a importância de ser cheio do Espírito, enquanto eu não consigo valorizar a comunhão do Espírito Santo, eu me torno presa fácil para o adversário. Posso falar o que eu penso desse texto? Posso falar? Se tivesse um comentário bíblico, Alexandre Strong Freitas. É uma vergonha. É uma verdadeira vergonha. Daqui a pouquinho a gente vai participar da ceia. Sabe como é que a gente faz hoje? Às vezes a vida está toda conturbada, toda desorientada, toda perdida. Mas eu acho, já participei tantas vezes, eu posso pegar os elementos. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Sabe como é que vive a igreja hoje? Olha para mim, por favor.
a gente não pode falar tudo o que pensa. Sabe qual é a figura do pastor hoje? Se eu falar tudo o que eu penso, eu te magoo, eu te firo, eu acabo contigo. Só que o texto diz que Paulo vira aos Coríntios e diz assim: eu não pude falar com vocês como eu falo com as pessoas que estão cheias da presença de Deus. Tive que falar com vocês como eu falo com pessoas do mundo. Desculpa, comparação louca. Desculpa o que eu vou falar. Eu não me sujeito a ser comparado com alguém do mundo. Normalmente, mensagens de domingo à noite, elas são mensagens que a gente chama no nosso meio de pregadores, que é um tiro pro alto. Porque boa parte é visitante, não está aqui para ouvir uma palavra dura, e nem quer se sujeitar a uma palavra dura. Se tu pode ir lá na igreja da vitória, na igreja da conquista, na igreja do... E vai chegar lá, você vai ouvir um monte de coisas boas para você ouvir. Você vai vencer, você vai prosperar, você vai arrebentar. Deixa eu profetizar aqui: você vai vencer, você vai prosperar e você vai arrebentar, se antes você for cheio do Espírito Santo de Deus. Só que Deus te trouxe aqui. Pastor, o novo convertido a gente trata ele como novo convertido. Só que a grande maioria, por favor, toca na pessoa do teu lado com amor, diz: com você a coisa precisa ser diferente, porque quando eu te vejo cheio do Espírito Santo de Deus. Se tu tiver intimidade, vira para essa pessoa e diz assim: não desiste não, não para não. Se um dia você for ferido, você for magoado, você for ofendido, vá aos pés da cruz. Se um dia você achar que houve um processo de destruição, vá aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Diga assim: Jesus, estou ferido. Só que eu não posso. Eu não posso te enganar. Um dia, muitos anos atrás, alguém virou para mim, muitos anos antes de eu ser pastor, virou assim. Eu subi no monte, a pessoa apertou minha mão e disse: a paz do Senhor, pastor. Eu era diácono. Eu disse: não, querido, eu não sou pastor. Aí ele segurou minha mão: Fábio, ficou a paz do Senhor, pastor. Eu falei: meu Deus do céu, vai vir mistério aí. E ele não soltava minha mão, ele disse: a paz do Senhor, pastor. Eu disse: não, querido, eu não sou. Eu falando baixo, estava cheio de gente, inclusive meu pastor. Você está entendendo? Eu: não, querido, eu não sou pastor. Aí sabe o que ele falou? Se prepara para se assentar numa cadeira de espinhos, porque tu é pastor. No tempo certo se cumprirá. Deus te chamou, te separou, te ungiu. Tem uma mensagem minha que eu digo assim: Deus está com saudade da harpa.
aí dentro. Deus está com saudade da arca. Deus está com saudade da arca. Mas o instrumento dele, quando era tocado, o espírito maligno ia embora. Aqui, vem aqui. Saía do corpo de Saul. Para de achar que não é o Espírito falando conosco. Entende uma coisa, trabalhador, eu estou com alguns trabalhadores aqui, muitos por sinal, e pastores. Não torne penoso o ministério do seu pastor. Pastor, então vou sair. Você é um covarde, porque é melhor sair do que se submeter. Desculpa. Quantas vezes eu chego nesse lugar, amados? Porque às vezes só a ovelha ou só os pastores acham que são feridos. Quantas vezes eu chego aqui ferido? Quantas vezes? E não estou falando para você ficar com pena de mim, não. Foi Deus quem me chamou e Ele cuida das minhas feridas. Ele é o bálsamo de Gileade. Jesus é o bálsamo de Gileade. Quando Ele não cura, Ele é o bálsamo, Ele dá alívio. Só que eu e você precisamos ser cheios do Espírito. Porque um dia eu quero poder dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Meus filhos precisam olhar para a urna e não ter vergonha do pai que vai estar deitado numa urna. Meus filhos da fé vão precisar olhar para essa urna e dizer assim: eu vim aqui prestigiar esse homem de Deus, que com todos os defeitos que ele tinha, brabo muitas das vezes, palavras duras, mas era alguém que se dava para Deus. Chega desse negócio, um dia eu estou ali em cima, no outro eu não estou mais, estou aqui embaixo. Aí precisa, e às vezes, irmãos, a vontade de dar um tapa, que tu não tem noção na bola. E você ainda tem que, com jeito. Igreja é isso aí. Por isso que eu digo, aqui não é o melhor lugar do mundo. Mas quando nós entendemos que se formos cheios do Espírito, pergunta assim: pastor, o que o senhor faz nos piores dias da sua vida?
noite é esse louvor que me alimenta. É Ele que me inspira. O Espírito vem e me toma. Esses dias eu virei para uma pessoa e disse: rapaz, estava tomando banho, o Espírito me tomou tomando banho. Quantas vezes Ele me diz: errou? Quantas vezes Ele vira e diz: ó, não era para ter dito, não era para ter feito. Eu sim, Senhor. Aí, pastor Du, nosso amigo Santo Espírito venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito esperamos pelo teu soprar. Com seu óleo venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser
pastor amigo. Ele falou: Alexandre, você me falou algo que eu nunca mais esqueci. Eu falei: o que eu te falei? Você virou para mim e disse: se você não estiver preparado para lidar com 20, Deus nunca confiará na sua mão 100. Claro que 20, 100 é expressivo. Poderia ser 10. Tem uma obra, tem uma seara clamando por você, esperando por você. E aí, quando isso acontece, ou quando as tristezas são maiores do que eu, quando elas me tomam, acontece com o Senhor, acontece, eu sou um ser humano. Porque acontece contigo, não pode acontecer comigo. Você se chateia, eu não posso me chatear. Você é ofendido, eu não posso me sentir ofendido. Sou um ser humano. Aí o Espírito vem, porque Ele é a realidade da minha vida. Mas isso é fácil para o senhor que é pastor, por que para mim que é pastor? Quando é comigo é mais fácil? Muito pelo contrário. Você já entendeu o nível de tentativa de Satanás em destruir? Ele vai destruir quem primeiro? Você ou a mim? Ele quer destruir quem primeiro? Você ou a mim? É comigo ou é contigo? Suporte. Seja cheio do Espírito. Você vai servir de orgulho para os seus filhos, para os seus netos. Eles vão de olhar para ti e vão dizer assim: alguém igual minha mãe eu não conheço nessa terra, eu não conheci nessa terra. Alguém igual meu pai eu não conheci nessa terra. Tinha todos os defeitos do mundo, mas era homem de Deus.